Bom dia. O Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus continua a promover estudos bíblicos pela internet durante o período em que as portas do templo ainda devem permanecer fechadas. Na continuidade da série de estudos sobre os profetas menores, chegamos hoje ao livro do profeta Zacarias. No próximo domingo estudaremos a profecia de Malaquias. Abra sua Bíblia e mantenha aberta no livro do profeta Zacarias. A história do profeta Zacarias está entrelaçada com a de Ageu. Eles profetizaram na mesma época e no mesmo lugar. A mensagem de ambos iniciou no ano 520 a.C., que era o segundo ano do reinado de Dario, o rei persa. Sobre Zacarias, nós temos algumas informações um pouco mais detalhadas. Sabemos, por exemplo, que ele era descendente de sacerdotes, ou seja, ele era membro de uma família sacerdotal. Ele era filho de um sacerdote chamado Baraquias e neto de Ido. O seu avô é mencionado no livro de Neemias, capítulo 12, verso 4, como um dos sacerdotes que voltaram da Babilônia para Judá na primeira migração, juntamente com Zorobabel e Josué. O nome de Zacarias significa Yahvé lembrou-se. Essa, com certeza, é uma referência ao retorno dos exilados. Ou seja, Yahvé lembrou-se do seu povo e agiu em seu favor. Os nomes bíblicos terminados com o sufixo ias são muito numerosos, isto porque todos eles são compostos do nome de Yahvé. Por exemplo, Isaías, Yahvé é salvação. Jeremias, Yahvé se levanta. Ezequias, Yahvé é minha força. E Vanias, louvor de Yahvé. Pelo texto das profecias, nós observamos que tanto Ageu quanto Zacarias eram ainda bastante jovens quando iniciaram o seu ministério profético. É possível mesmo que eles tenham nascido já em Judá, quando seus pais já tinham retornado da Babilônia. O texto de Zacarias é um pouco mais longo do que os demais profetas menores. Mas nós podemos dividi-lo inicialmente em duas partes. A primeira, do capítulo 1 até o 8, é composta principalmente de visões proféticas. Essas profecias são datadas dos anos 520 até 518 a.C. A segunda parte, dos capítulos 9 a 14, não tem uma data designada no texto. Mas pela diferença de linguagem e de estilo e também pela referência à Grécia, nós podemos entender que são profecias mais tardias, talvez até mesmo quando o profeta já estava na sua velhice. O contexto dos capítulos 1 a 8 é o mesmo de Ageu. Era o momento em que o povo estava negligenciando a reconstrução do templo e colocando outras prioridades em seu lugar. Devemos entender as visões dentro deste contexto. Zacarias inicia a sua mensagem com um chamado ao arrependimento. Ele faz uma referência aos profetas antigos, ou seja, aqueles que profetizaram antes da queda de Judá, de modo especial ao profeta Jeremias. No capítulo 1, versos 2 a 4, nós lemos: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Zacarias deixa claro que a queda de Judá se deu por causa do rompimento da aliança. Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos por 4 vezes.
essa repetição é intencional. Deus continua sendo o Todo-Poderoso, o soberano rei de toda a terra. Mas o povo de Judá se desviou dos caminhos do Senhor e não se arrependeu desses maus caminhos. Por isso, Jerusalém foi destruída. Agora, o povo que havia voltado da Babilônia estava em uma situação semelhante, desprezando a vontade do Senhor e buscando os seus próprios interesses. Era muito comum que o povo de Judá pensasse que se os ritos e as festas religiosas estivessem sendo realizados, estaria tudo bem. Por isso eles tinham inicialmente restaurado o altar ao lado do templo, e ali eles ofereciam os sacrifícios diários e realizavam também as festas religiosas que estavam prescritas na lei de Moisés. Além disso, eles praticavam o jejum em 4 ocasiões diferentes durante o ano, relembrando em todas elas a queda de Judá. Só que para Deus isso não era suficiente. O que Deus desejava de fato era uma mudança de vida, uma mudança de atitude e ações concretas para demonstrar essa mudança. Os rituais e as festas só são importantes quando são acompanhados de verdadeira humilhação, arrependimento, confissão de pecados e entrega total ao Senhor. Isso vale também para a igreja de hoje. Reuniões, cultos, celebrações, dias especiais e jejuns não valem nada sem um verdadeiro sentimento de entrega a Deus. As 8 visões de Zacarias são todas anunciadas no mesmo dia, ou seja, o dia 24 do 11º mês, no 2º ano de Dario, ou seja, é o ano 520 a.C. As visões estão todas interligadas e o seu significado deve ser entendido em conjunto. O mais importante nessas visões não são os detalhes de cada uma, mas a sua mensagem, é o recado de Deus para o seu povo. Vamos então à primeira dessas visões. No versículo 8 do capítulo 1, nós lemos assim: Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Essa primeira visão informa que Deus vai restaurar Jerusalém. Esses cavaleiros percorrem toda a terra e trazem a Deus um relatório. A terra está tranquila e descansada. Enquanto isso, o povo de Deus não encontra descanso. Continua sendo atormentado. A ordem dos fatores está invertida. Porém, o Senhor consola esses mensageiros e lhes mostra todo o seu amor pelo seu povo. Deus vai intervir e trazer confusão às nações. Por isso, ele faz 2 promessas nos versos 16 e 17. Ele diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. E também no verso 17 ele diz: As minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A mensagem é semelhante à de Ageu. No momento em que o povo mostrar confiança em Deus e dedicar-se a reconstruir o templo, a prosperidade virá. Não será o braço forte dos trabalhadores que trará a bênção. A bênção virá pela providência do Senhor. A segunda visão mostra que nem todo o poderio militar das nações é capaz de conter a ação de Yahvé em favor do seu povo.
ela fala a respeito de 4 chifres. Chifres, na linguagem profética, significa forças militares. O número 4 representa a totalidade dessas forças atuando no mundo. Esses impérios foram os responsáveis pela queda de Judá e de Jerusalém. Então Zacarias diz, no capítulo 1, versos 20 e 21, o seguinte: o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu, aqueles são chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Esses poderes militares terríveis, esses exércitos que se achavam invencíveis, cada um deles terá o seu fim. Lembremos que Yahvé é o Senhor dos exércitos, o Senhor da história. Ele executa juízo contra os seus inimigos. Os impérios dos homens se levantam e caem, mas o verdadeiro reino, o reino de Yahvé, jamais terá fim. Ele dará fim a todos os outros reinos. Da terceira visão, nós concluímos que a Nova Jerusalém será tão grande que não poderá ser cercada por muros. Porém, ela vai ser a pátria tanto para judeus como para gentios, ou seja, para não judeus. Zacarias vê um homem com um cordel de medir, conforme já havia sido mencionado no capítulo 1, verso 16. Nós poderíamos dizer que era uma espécie de trena ou uma fita métrica rudimentar. Naquele momento, Jerusalém era uma cidade inexpressiva. Ela ainda estava tombada e queimada, com pouquíssimas pessoas morando ali. Mas a promessa do Senhor é de restauração, de uma cidade sem muros. A ideia é que vai ter tanta gente ali que a cidade vai se expandir até muito além das suas muralhas. Essas muralhas que haveriam de ser reconstruídas na época de Neemias. E mais ainda, Yahvé promete ser uma muralha de fogo ao redor da cidade. Isso me fez lembrar imediatamente do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A glória do Senhor, que havia estado no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, voltaria a se fazer presente no meio do povo, conforme nós lemos aqui no versículo 10. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Outra promessa tem a ver com os não-judeus. Aqueles que vierem se prostrar diante do Deus de Israel farão parte do seu povo. Essa promessa diz respeito também a nós, não-judeus, que tememos ao Senhor e que passamos pela fé a fazer parte do seu povo. No próximo segmento, nós falaremos a respeito das outras visões de Zacarias. Na quarta visão de Zacarias, temos a figura de um tribunal celeste, onde o sumo sacerdote Josué aparece como réu. Ele está vestido com roupas sujas, porém, ao final, ele é apresentado como uma figura do Messias renovo. Josué, como sumo sacerdote, representava o povo de Judá. Ele, estando com roupas sujas, estava impedido de ministrar as ofertas no altar. A sujeira de sua roupa representa os seus pecados e os pecados do povo. Satanás estava à sua direita para o acusar. Isso é bastante significativo, pois o lugar à direita do réu era geralmente ocupado pelo defensor, conforme nós lemos no Salmo 142, verso 4.
Porém, Satanás tenta usurpar esse lugar de defensor e acusa Josué. Nesse momento, o próprio Senhor assume a defesa de Josué. Ele era como um toco de lenha tirado do fogo. Ou seja, ele era um sobrevivente do massacre babilônico. O próprio Senhor manda que as suas roupas sejam trocadas. Ele mesmo purifica Josué, como havia feito, por exemplo, com Isaías, ao tocar os seus lábios com uma brasa. Nós, seres humanos, não temos pureza própria, mas o Senhor é capaz de nos purificar e nos preparar para toda boa obra. Ele também nos reveste com roupas de salvação e de justiça, conforme nós lemos em Isaías 61, verso 10. Tenho grande alegria do Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. A purificação de Josué representa também que Deus está disposto a perdoar as iniquidades do seu povo. Ele deseja restaurar o seu povo ao nível da época do rei Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 25, nós lemos assim: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. A quinta visão traz uma palavra especial de encorajamento para Zorobabel. Capítulo 4, versos 2 e 3 diz assim: Ele me perguntou, o que é que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima dos candelabros. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Essa visão fala a respeito da vigilância do Senhor e do seu poder para cumprir todas as suas promessas feitas a Davi, de quem Zorobabel era descendente. Havia um candelabro assim no tabernáculo de Moisés e também no templo de Salomão. Nesse candelabro, as chamas eram alimentadas por um reservatório de azeite que ficava acoplado nele. Na visão de Zacarias, há 2 oliveiras ao lado do candelabro. Essas 2 oliveiras produzem azeite para encher o reservatório que alimenta as chamas das lâmpadas. Essas 2 oliveiras são os canais de onde flui o azeite e são figuras para Zorobabel e Josué. Por meio da liderança desses 2 homens, o povo de Deus estava sendo abençoado. Havia muitos obstáculos na reconstrução do templo, mas estes não seriam vencidos com a força e o poder humanos, e sim com a presença do Espírito do Senhor, conforme nós lemos aqui no versículo 6. Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo é o azeite que alimenta o povo de Deus, a fim de que ele seja luz para todos os povos da terra, conforme Isaías 42:6, e também nas palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, Mateus 5:14. Deus está vigilante sobre tudo o que acontece. As 7 lâmpadas do candelabro são figuras dos 7 olhos do Senhor. O número 7 representa a perfeição divina. A visão do Senhor sobre a história do mundo é perfeita. Ele não está distante nem distraído,
pois essa vigilância resulta em bênção para o remanescente fiel do seu povo, conforme 2 Crônicas 16:9, onde nós lemos assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos à sexta visão. Ela se refere a um enorme livro voador que carrega mensagens de condenação. O rolo era a forma como os livros eram organizados na antiguidade. Emendavam-se várias folhas de papiro ou de pergaminho, escrevia-se nessas folhas e depois se enrolava para guardar. O rolo a que Zacarias se refere tem dimensões gigantes. Ele é retangular e tem 9 metros aproximadamente de comprimento por 4,5 de largura. Por essas dimensões, nós podemos entender que ele estava aberto, ele estava desenrolado, como um grande cartaz para que qualquer um que passasse pudesse ler. A mensagem que ele traz é de maldição sobre aqueles que quebraram a aliança com o Senhor. Capítulo 5 e versículo 3, nós lemos assim, capítulo 5, verso 3. Então ele me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma maldição. O roubo e o falso juramento são pecados representativos de toda a lei. O primeiro é um pecado contra o próximo, enquanto que o segundo é um pecado contra Deus, visto que os juramentos eram feitos em nome de Yahvé. A palavra de Deus não está escondida, ela é do conhecimento de todo o povo, de modo que ignorá-la traz culpa e maldição. O Senhor promete consumir a casa de quem abandonar a aliança. Essa promessa refere-se não apenas ao imóvel, mas também à família e à descendência. Na sétima visão, é apresentada uma mulher dentro de um cesto. Essa mulher representa a maldade, ou seja, o pecado de toda a terra. Ela tenta sair do cesto, mas o anjo do Senhor a impede e fecha a tampa do cesto com uma tampa bem pesada. Isso significa que o mal no mundo não vai sair do controle de Deus. A maldade existe, mas ela sempre estará sob o poder e a autoridade de Deus. Essa maldade pode estar associada com a imagem de uma deusa, talvez a Azerá, mas também ela pode significar as mulheres estrangeiras com quem muitos israelitas tinham casado, conforme nós lemos em Esdras, capítulo 9, versículo 2. Essas duas realidades estavam intimamente ligadas, porque essas mulheres estrangeiras levavam os seus maridos israelitas e as suas famílias a adorar deuses pagãos. Então vieram duas mulheres com asas grandes como de cegonha e levaram o cesto com a maldade para a terra de Sinar, ou seja, a terra da Babilônia, a imunda terra dos gentios. Isso representa o projeto de Deus de remover os idólatras do meio do seu povo, remover a sua idolatria para um lugar distante, onde não poderiam mais influenciar o povo de Deus com as suas maldades. A última visão mostra 4 carruagens. Essas carruagens não são comuns, elas são carros de guerra. Elas representam a totalidade das tropas do Deus dos exércitos em marcha. Essa visão volta ao tema da primeira e a complementa. Os carros eram 4, o número que representa uma realidade completa.
Eles também representam os quatro ventos do céu, conforme lemos no versículo 5. A palavra hebraica para vento também é usada para espírito. Com isso, podemos dizer que esses quatro carros representam a presença de Deus em ação no mundo por meio do seu espírito. Quando os carros chegam à terra do norte, que simboliza a Babilônia, o Espírito de Deus repousa ali. Isso representa a derrota completa daqueles que fizeram sofrer o povo de Deus. Ciro, o persa, conquistou a Babilônia e anexou-a ao seu império. Mas na época de Dario, os babilônios se revoltaram e foram sumariamente aniquilados pelo Império Persa. A cidade da Babilônia ficou tão devastada quanto Jerusalém havia ficado. Todas essas visões trazem segurança ao povo de Deus. Eles viviam um momento delicado da sua história, uma época de reconstrução física, moral e espiritual. A reconstrução do templo era um símbolo da reconstrução espiritual de Judá como povo de Deus. O Senhor prometeu que durante a vida de Josué, o sumo sacerdote, o templo seria reconstruído. Zacarias, em seguida, é enviado pelo Senhor para receber algumas ofertas que estavam sendo trazidas pelos exilados da Babilônia para a construção do templo. Constavam de metais preciosos, ouro e prata. Zacarias deveria fazer com eles uma coroa para pôr na cabeça do sumo sacerdote Josué. Essa cerimônia de coroação é o símbolo do renovo que está por vir, conforme lemos em Jeremias 33, versos 14 e 15, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. O rei está chegando e se assentará no seu trono, juntamente com um sacerdote, também coroado. A continuidade da monarquia, na pessoa do descendente de Davi, e a sucessão do sacerdócio levítico estão interligadas. Essa também é uma referência à profecia de Jeremias, capítulo 33, versos 17 e 18. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime ofertas de cereais e faça sacrifício todos os dias. O cumprimento final dessa profecia se deu na pessoa de Jesus, o rei, descendente de Davi, e o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 10. Para o povo de Judá, essa profecia os enchia de esperança e regozijo. Para nós, é a certeza de que Deus cumpre todas as suas promessas. A primeira parte do livro de Zacarias se encerra com uma mensagem importante para o povo de Deus. Yahvé requer obediência do seu povo. Já dissemos antes que Deus não se impressiona com rituais e celebrações se estes são um fim em si mesmos. O Senhor deixa claro que a destruição de Jerusalém ocorreu por causa da rebeldia e desobediência, pelo abandono da aliança por parte do povo. A cidade de Betel, os moradores de Betel, tinham enviado uma delegação para Jerusalém para suplicar as bênçãos de Deus e também para fazer uma pergunta aos sacerdotes a respeito dos jejuns nacionais. A questão era saber se, com a recuperação da economia e a continuidade da reconstrução do templo, seria ainda necessário continuar jejuando
e chorando no 5º mês, como eles tinham feito durante todos os anos do exílio? Essa pergunta parecia mostrar que para eles esses jejuns eram maçantes e incômodos. O 5º mês foi quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. A resposta do Senhor veio não apenas para o povo de Betel, mas para todo o povo de Judá. E também incluiu o jejum do 7º mês, que relembrava a morte de Gedalias. Quem for mais curioso pode depois procurar o capítulo 41 de Jeremias, onde se lê a respeito da morte de Gedalias, que era o governador que tinha sido deixado em Judá pelos babilônios. Pois bem, o Senhor disse assim: será que esse jejum que vocês realizam ainda faz algum sentido? Porque quando vocês jejuam, é para vocês mesmos e não para mim. E quando vocês comem e bebem, e aí ele se refere às festas religiosas, também é para vocês mesmos. E por que aquele jejum não agradava a Deus? Porque não mudava a vida de ninguém. Eles continuavam vivendo sem bondade e misericórdia. Eles ainda viviam oprimindo o órfão e a viúva, viviam oprimindo o estrangeiro e o pobre. Eles ainda viviam fazendo planos para prejudicar o próximo. Mas, quando houver arrependimento sincero, Sião será restaurada. O Senhor irá se voltar contra os seus inimigos e lhe mostrará todo o seu amor fiel. Haverá paz em Jerusalém, quando os velhos e as crianças poderão voltar a frequentar as suas praças. Isso parecia muito difícil, porque Jerusalém ainda estava devastada, seus prédios tombados e queimados, e os seus muros ainda derrubados. Mas o Senhor promete a restauração completa. Mas Zacarias também responde às perguntas a respeito do jejum. Havia outras 2 ocasiões em que o povo jejuava. O 4º mês foi quando os muros da cidade foram rompidos pelos babilônios. E o 10º mês foi quando começou o cerco à cidade, no ano anterior. O Senhor promete que essas ocasiões de pranto, de choro, iriam se tornar meses de festa e de alegria se o povo passasse a amar a verdade e a paz. Israel, em comunhão com Deus, será um canal de bênçãos para todo mundo, conforme nós podemos ler no Salmo 67, em Isaías capítulo 2, versículo 3, e também no capítulo 60 de Isaías, no versículo 3. Somente assim as nações serão atraídas a Yahvé, o que de outra forma jamais aconteceria. As nações terão desejo ardente de conhecer as bênçãos que Israel desfrutará na hora de seu retorno e reavivamento espiritual. No próximo segmento nós falaremos a respeito da segunda parte da profecia de Zacarias. A segunda parte do livro de Zacarias traz diversas profecias anunciadas bastante tempo depois das primeiras. Provavelmente Zacarias já estava velho, o templo já estava construído, quem sabe também os muros de Jerusalém. A cidade já estava habitada, mas o processo ainda estava em andamento. O capítulo 9 se inicia com alguns julgamentos sobre as nações inimigas do povo de Deus. Esse julgamento traz paz e segurança ao povo de Judá, pois são povos que cercavam o seu território. Toda essa região está fadada ao iminente julgamento de Deus, e os que restarem se juntarão aos israelitas e farão parte do seu povo, conforme nós lemos no versículo 7. Mas a paz definitiva só ocorrerá quando o verdadeiro rei, o filho de Davi, entrar pelas portas de Jerusalém, conforme nós lemos no versículo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte,
ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa profecia encontra o seu cumprimento quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo, sinalizando a sua identidade messiânica. O rei entrará pelas portas de Jerusalém como alguém que traz a paz, montado em um jumentinho, e não como um rei conquistador montado em um cavalo. O seu reino não será apenas sobre Jerusalém e o povo israelita, mas se estenderá até os confins da terra, conforme o versículo 10. A promessa de Deus é restaurar Israel. Essa mensagem traria grande consolo aos judeus que ainda estavam sofrendo para completar a sua reestruturação. Outra profecia messiânica muito importante está no capítulo 11, e ela fala a respeito dos pastores de Israel, os quais não cuidam das ovelhas como deveriam. Ele fala para a liderança civil e espiritual de Judá, dizendo que com suas ações eles destinam o povo de Deus para o matadouro. Mas então aparece a figura do Senhor como o bom pastor, aquele que vai apacentar as ovelhas de verdade. Jesus se apresentou como esse bom pastor em João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os versos 12 e 13 do capítulo 11 são usados nos evangelhos como a predição da traição de Jesus e o preço pelo qual ele foi traído. O texto diz assim: eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então eles pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. 30 moedas equivaliam a cerca de 360 gramas de prata, que era o preço de um escravo, conforme Êxodo 21, 32. Nós vemos aí uma ironia, né? Esse magnífico preço pelo qual ele foi avaliado. A partir do capítulo 12, nós vamos encontrar Jerusalém como a origem do julgamento sobre todas as nações. Mas esse julgamento inclui também o julgamento de Judá. Por outro lado, também é de Jerusalém que virá a salvação, primeiramente para a casa de Judá, conforme o versículo 7. Os moradores de Jerusalém olharão para aquele que foi traspassado pelo seu povo e se arrependerão com sinceridade. Tal arrependimento fará com que jorre uma fonte que irá purificá-los dos seus pecados. Mais uma profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus. A profecia continua mostrando que o pecado mais constante no meio do povo israelita, que é a idolatria, seria definitivamente purificado. Também promete que os falsos profetas, aqueles que influenciavam o povo para a idolatria, seriam julgados. Eles não vão mais vestir mantos de pelos como Elias. E quando eles forem confrontados, eles vão negar que são profetas. Mas as suas mãos feridas vão delatá-los. Essas mãos feridas eram cicatrizes dos rituais pagãos dos quais eles eram praticantes. Nos versículos finais de Zacarias, nós observamos que o povo de Deus ainda iria experimentar dias difíceis, mas Yahvé haveria de agir com mão poderosa, inaugurando o dia quando Jerusalém seria suprema e todos os povos iriam até lá para buscar e adorar o Deus verdadeiro.
a espada, representando o poder militar, atacaria o bom pastor. E por causa disso, as ovelhas se dispersariam. O próprio Jesus aplica essas palavras a si mesmo, em Mateus capítulo 26, versículo 31. Agindo dessa maneira, o Senhor estaria purificando um povo para si, conforme nós lemos em Tito 2,14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Zacarias termina falando a respeito do dia do Senhor, um dia futuro, quando o mundo será julgado e os ímpios serão castigados, enquanto os verdadeiros servos de Yahvé serão salvos. Não haverá mais reinos e nem poderes terrenos, pois um só será o Rei e Senhor, Jesus. Aqueles que se submeterem a ele serão libertos da opressão. A Nova Jerusalém será a expressão da salvação para todos os povos, cheia da glória do Senhor dos Exércitos. A mensagem de Zacarias é muito rica e preciosa. Nós poderíamos nos debruçar muito mais tempo sobre o texto, descobrir joias preciosas para alimentar a nossa fé. Mas vejamos o quanto até aqui nós aprendemos sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele. Primeiro nós aprendemos sobre a urgência de arrependimento e de um retorno para Deus. Conversão é uma palavra que deve estar sempre em nossos corações. Devemos estar sempre vigilantes sobre as nossas ações e corrigir os nossos caminhos frequentemente em direção a Deus. Segundo, nós aprendemos sobre ser sinceros e corretos enquanto servimos ao Senhor. Rituais e celebrações são úteis para a adoração a Deus, mas apenas quando eles representam um coração verdadeiramente quebrantado e contrito, conforme o Salmo 51, verso 17. Aprendemos também que o Senhor se preocupa com o seu povo e cuida dele. Em meio à calamidade, à ansiedade, ao medo e à incerteza, podemos ter a certeza de que Deus está no controle, porque Ele ama e protege o seu povo. Aprendemos que Deus vai julgar toda a impiedade, pois a sua santidade não admite a rebeldia e a desobediência. Todo pecado será castigado e todos os rebeldes serão condenados. A rebeldia contra Deus, representada pela idolatria e pelo desprezo à aliança, vai ter a sua paga. Mas nós aprendemos, por outro lado, que Yahvé é Deus de compaixão e está sempre pronto a perdoar e aceitar em sua presença todo aquele que se arrepende com sinceridade. A obra de Jesus é completa e perfeita para perdoar todo o pecado, seja de judeus ou de gentios, conforme Romanos 1,16. Aprendemos que Deus zela pelo cumprimento das suas promessas. Assim como ele cumpriu as promessas feitas a Davi e aos seus descendentes, assim ele cumprirá também cada promessa feita ao seu povo. O povo de Deus pode caminhar em tranquilidade, sabendo que a sua fé não é inútil. Aprendemos, finalmente, que Deus é soberano e que o seu triunfo final contra todos os reinos e nações, contra todos os poderes deste mundo já está garantido. Conforme nós lemos em Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Hoje é um domingo especial.
No calendário cristão, nós celebramos a Páscoa cristã. É um dia de celebração da vitória sobre a morte, pois Jesus ressuscitou. No momento, nós estamos passando por um tempo de jejuns e de prantos. Mas nunca devemos nos esquecer das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É um dia de lembrar que Jesus prometeu que um dia voltará em glória a este mundo para buscar a sua igreja amada. Que todos nós estejamos prontos a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia, Ele vive.